honra e toda a glória seja dada ao Senhor, ao único e suficiente Salvador da minha e da tua alma. Amém? Eu quero começar hoje e nós vamos falar sobre força de vontade, perseverança. Diga comigo, força de vontade. Diga com mais força, força de vontade. E a grande questão da mensagem de hoje é: por que algumas pessoas possuem mais força de vontade? Porque eles conseguem perseverar e continuar por muito mais tempo do que outras pessoas. Por que será? Por que será que quando nós lançamos uma campanha, uma série de 4 mensagens, a pessoa começa, mas algumas não conseguem, porque não possuem força de vontade, para frequentarem as 4 semanas, a série de mensagens com 4 mensagens, as 4 semanas. Porque quando lançamos uma campanha de 7 semanas, de 10, de 12 semanas, a maioria consegue, ou algumas conseguem, possuem força de vontade e conseguem avançar e concluir algo, um projeto e um sonho. E outras pessoas param pelo meio do caminho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que está a sua força de vontade? Em relação aos seus sonhos, em relação às suas necessidades, os seus projetos? Quantos aqui possuem uma força de vontade, uma perseverança muito forte? E quantos possuem uma força de vontade, uma perseverança mais fraca? Esses dias atrás eu falei, olha, as mensagens que eu faço, e principalmente os vídeos que eu coloco, o propósito sempre foi ministrar para os meus filhos, primeiro para minha esposa, para os meus filhos. Deus que foi abrindo portas e foi acrescentando pessoas, mas o meu propósito sempre foi ministrar para minha esposa e para as minhas filhas. E Deus tem dado filhos espirituais. E eu disse isso, e algumas pessoas ficaram tristes. Puxa, o pastor nem prega para mim então eu nem vou mais assistir os vídeos do Facebook lá, porque nem é para mim. Mas a grande questão é o seguinte: se as minhas filhas daqui a alguns anos vão assistir todas ou não, eu não sei. Esses dias a Larissa, ela tem um tablet totalmente controlado pela mãe dela, e ela mexendo lá, fuçando, começando a aprender. Ela vem lá com a minha página lá, Pastor Marcos Burgesi, ela começou a ver os vídeos, ficou mexendo, começou a achar, começou a ouvir, e veio toda feliz que tinha achado a página. Mas a grande questão é que eu não sei se elas vão ouvir todas. Eu não sei nem se elas vão querer ouvir. Mas esta é a mensagem que eu gostaria que elas ouvissem sempre. Esta é a mensagem de hoje é a mensagem que pode fazer a diferença na sua vida. Porque nós vamos saber, e nós vemos, uma pessoa que venceu pela sua força de vontade. Se ela tem força de vontade, ela vai conquistar muitas coisas. Mas se ela não tem força de vontade, se ela não consegue perseverar, são poucas coisas que ela vai conseguir conquistar. Eu vou contar uma experiência, não é uma história, é uma experiência. Cientistas estudando sobre a força de vontade, eles chegaram a uma conclusão. E eu vou contar a experiência primeiro, para que no final a gente chegue a esta conclusão. Eles montaram 2 grupos de pessoas. E o primeiro grupo de pessoas, vamos supor 50 pessoas. Eles pegaram o primeiro grupo de pessoas, mais ou menos 50 pessoas, e colocaram em uma sala. E lá tinha 2 coisas. Pergunta o que, pastor? Chocolate e rabanete. Quantos gostam de chocolate? Amém. Pode abaixar o braço. Quem gosta de rabanete? Agora me fala uma coisa, se você tivesse que escolher entre chocolate e rabanete, qual você escolheria? Male na segunda-feira eu ia escolher rabanete. Com muito peso na consciência, triste depois de ter subido a uma balança. Mas a grande questão é que os cientistas
estudando sobre a força de vontade, porque algumas pessoas possuem uma força de vontade muito forte, e outras pessoas são fracas, não possuem força, não conseguem perseverar. E eles pegaram um grupo de pessoas, 50 pessoas, colocaram em uma sala, fecharam aquela sala e deixaram elas lá por um período muito longo, por algumas horas. E lá tinha chocolate e rabanete. E eles disseram: vocês comem o que vocês quiserem. Em seguida, pegaram um próximo grupo, um segundo grupo de aproximadamente 50 pessoas, colocaram em outra sala, fecharam, e lá tinha o quê? Chocolate e rabanete. Só que agora os cientistas falaram: olha, vocês não podem comer chocolate. É uma tortura, não é? E aí ficou os dois grupos. Um grupo em uma sala, o outro grupo em outra sala, fechados, por um período longo, algumas horas. E o primeiro grupo era moleza. Tinha rabanete e tinha chocolate. Eu acredito que, como os cientistas falaram, você come o que você quiser, eles só comeram chocolate. E aí no final, sabe, no final, alguém comeu um rabanete só por causa do peso na consciência. Sabe aquela pessoa que vai na lanchonete e pede um cachorro quente, bacon, maionese, ketchup, aí no final a pessoa pergunta assim: e para beber, o que você quer? Uma Coca Diet. Então a pessoa, eu acredito que a primeira turma comeram todo o chocolate, e quando acabou o chocolate, já que acabou o chocolate, vamos comer um pouquinho de rabanete. Ou então só para dizer assim: agora eu vou começar o regime. Eles comiam o que eles quisessem. Ele ia comer o que ele quisesse. Agora na outra turma, chocolate e rabanete, eles não podiam comer chocolate, só rabanete. O que este grupo ia ter que fazer? O que este grupo ia ter que fazer? Diga: ia ter que ser forte. Exercitar. Colocar em prática a sua força de vontade, a sua perseverança, para obedecer e não comer o chocolate. Amém? Entenderam? Então tá as duas turmas. Terminada esta parte da experiência, então vocês entenderam que o primeiro grupo, eles não tiveram que exercer força de vontade e perseverança. E o segundo grupo teve que pôr muita força de vontade e exercer a perseverança para obedecer. Depois de ter passado algumas horas, no mesmo dia, este primeiro grupo vai para uma sala, este segundo grupo vai para outra sala, e lá eles são colocados para cumprir uma tarefa. É como se fosse um quebra-cabeça quebrado, que não tivesse como montar o quebra-cabeça. É como se fosse um labirinto que não tivesse saída, entenderam? E a grande questão desta segunda fase era ver os dois grupos, a questão da perseverança. Porque eles não sabiam que não dava para montar, eles não sabiam que era um labirinto que não tinha saída. Mas os cientistas queriam ver quanto tempo eles iam ficar tentando até eles desistirem. E eles não iam falar assim: isso aqui não dá para montar. Eles iam falar assim: não, eu não consigo mais, eu não aguento mais. Eles iam desistir. A força de vontade e a perseverança ia acabar. O que vocês acham que aconteceu com essa experiência? Lembra o segundo grupo que não podia comer chocolate? Eles já estavam há várias horas exercendo a força de vontade e a perseverança, não é isso? Para não comer chocolate. Eles, quando entram nesta segunda fase, eles vão ficar ali montando e tentando sair daquele quebra-cabeça por 8 minutos. Depois eles desistem. Eles dizem: eu não aguento mais. Eu não tenho mais força. Eu não tenho mais força de vontade. Eu não consigo mais perseverar. Ficaram por 8 minutos. Agora, aquele primeiro grupo que fez o que queria, que comeu chocolate, rabanete, não precisou colocar força de vontade. Na segunda parte da experiência,
eles ficaram tentando montar o quebra-cabeça e desvendar aquele labirinto que não tinha como desvendar. Eles ficaram por 19 minutos. Pergunta, o que isso significa, pastor? Que a nossa força de vontade é um recurso limitado e diário. Diga, a minha força de vontade, a perseverança, é um recurso diário e limitado. A nossa força de vontade e a nossa perseverança para fazer algo ou não fazer algo é um recurso diário e limitado. Vocês entenderam que o grupo que ficou várias horas ali, eu não vou comer o chocolate, eu não vou comer, não, eu não vou comer. Depois eles só ficaram 8 minutos. E o outro grupo ficou 19 minutos. Vocês viram que eles ficaram até mais do que o dobro. A perseverança e a sua força de vontade é um recurso muito importante. Só que ele é muito limitado e é para o dia, é diário. Isso significa que você não vai conseguir ficar muito tempo exercendo a sua força de vontade, exercendo uma perseverança. Esse recurso vai terminar, ele vai acabar no dia, ele é um recurso limitado e para o dia. Se você ficar o dia todo exercendo a sua força, em um determinado momento, você não tem mais força. Vamos dar um exemplo, vocês vão entender melhor. Quantos já fizeram academia aqui? Aula de educação física, musculação, caminhada. Vamos supor, ontem eu andei bastante, andei mais de 40 minutos. Andei mais de 40 minutos. Como é que as pernas ficam? Doendo, né? Bastante, não é? Porque a força de vontade é como um músculo. Tem como você fortalecer ele, mas ele também se cansa. Vamos supor, se você faz um exercício para o braço, você vai fazer 10 repetições. Você está fazendo o quê? Diga, fortalecendo. Quando eu trabalho a minha força de vontade, eu posso trabalhar a minha força de vontade. Eu posso exercitar a minha força de vontade para que ela fique ainda mais forte. Da mesma forma que eu vou exercitar o meu músculo, eu posso exercitar a minha força de vontade, e a minha força de vontade, ela vai crescer, e ela vai ficar mais forte, e ela vai ficar mais resistente. Só que chega uma hora que a perna, o braço e a força de vontade vai começar o quê? Tremer, não é isso? Só que da mesma forma, você estava fazendo, vamos supor, uma série de 3 de 10. Chega nas últimas, o que acontece? Você até rouba. Mais uma, vai, você consegue. Você está andando, puxa, mais 1 minuto, mais um quarteirão. Sabe aquele pouquinho a mais que você faz? Os especialistas dizem que é este pouquinho a mais que você faz que fortalece o músculo. Este pouquinho a mais que você persevera é que vai fortalecer a sua força de vontade. Um outro exemplo, uma campanha de 7 semanas. Quando chega na 4ª, quando chega na 5ª semana, na 4ª e na 5ª, eu penso, puxa, hoje eu não vou na igreja não. Mas é na 4ª e na 5ª que você vai exercer um pouco mais de força. E você vai fazer a 4ª, a 5ª, você vai se esforçar e fazer a 6 e a 7. E aí quando você observar, você faz uma campanha de 7 semanas, facinho. E aí quando tiver uma campanha de 10 semanas, você faz facinho. Você vai ter que... Chegou na 7ª, você começa a cansar. 8, 9, você se esforça o finalzinho, e é esse finalzinho que vai fortalecer. Vou dar um exemplo mais prático, bem mais fácil de entender.
Quantos ainda tem chocolate em casa? Poxa, nem trouxeram para o pastor, hein? Um monte de gente com chocolate em casa e ninguém trouxe para o pastor. Pode deixar que no final eu vou orar por vocês. Pode deixar. Imagine que agora você chegue na sua casa depois da reunião e você vai falar, não, eu vou exercitar a minha força de vontade agora. Quem manda aqui sou eu. Eu vou exercitar agora. Não é o chocolate que manda em mim, não. Quem manda aqui sou eu. Diga, quem manda aqui sou eu. Eu não vou comer mais chocolate. Eu vou trazer tudo para o pastor. Ninguém vai falar amém? Quantas horas você vai conseguir ficar sem comer chocolate? Cada um tem um período. Uma pessoa pode ficar 4 horas. Tem pessoas que em 5 horas já está tremendo já. Já está entrando em abstinência já de tanto chocolate que está na veia. Não consegue ficar 5 horas sem comer um chocolate. Mas quando você bater à vontade, depois de 4 horas, esse período que você ficar a mais, exercendo a sua força de vontade, a sua perseverança, para não comer o chocolate, é que vai fortalecer a sua força de vontade, a sua perseverança. Agora, nós estamos brincando, estamos dando um exemplo de uma experiência. Estamos brincando do nosso dia a dia, do músculo, do chocolate, mas isso é extremamente importante, é fundamental para que você possa se fortalecer, para que você possa dar um passo além, para que você possa caminhar mais 100 metros, para que você possa realizar os seus sonhos. Porque agora está com a campanha, a pastora está com a campanha 7 semanas de oração. Não é isso? Tem pessoa que já desistiu de orar pelos filhos. Tem pessoa que já desistiu de orar pelo marido. Tem pessoa que já nem ora mais pelo pastor. Não tem mais força. Não tem mais perseverança. Mas uma hora, mesmo você sendo muito forte, mesmo você tendo uma perseverança e uma força de vontade muito bem treinada, e cada vez você vai se fortalecendo mais, chega uma hora que você cansa. Da mesma forma que o músculo cansa. E aí o que nós temos que fazer? Temos que descansar, temos que ter uma boa alimentação, temos que beber bem, beber bastante água, e temos que nos preparar para voltarmos a treinar, e temos que voltar e colocar em prática a nossa força de vontade. Quantos conhecem Sansão? Quantos conhecem a força de Sansão? Mas um dia, eu não sei se você já observou, mas teve um dia que ele teve uma guerra muito feroz. Eram muitos os inimigos. Era muitos o exército dos filisteus que vieram contra ele. Era muitos. Mas ele pegou uma queixada de jumento, saiu dando queixada, matou todos os inimigos. Depois que ele mata os inimigos, ele joga a queixada, ele cai no chão e ele ora a Deus, porque os músculos dele, o super-homem da Bíblia, Sansão, os seus músculos, mesmo sendo um homem ungido, um homem treinado, um homem com seus músculos fortes, que destruiu os exércitos inimigos, que carregava um peso absurdo, que abria os portões, ele depois desta guerra, ele destruiu o exército inimigo, ele jogou a queixada de lado, ele cai no chão, e ele ora a Deus, Deus, eu vou morrer. Depois de tudo isso, depois de eu ter feito tudo isso, agora aqui eu vou morrer. Porque ele estava com muita sede. E o Senhor, a palavra diz que o Senhor ouviu a oração dele e fez brotar do lado dele uma fonte de água. Quando nós estamos cansados, o que nós precisamos fazer? Beber água. O que nos dá vida no mundo espiritual é a água. Jesus Cristo é a água da vida. Por isso, da mesma forma que o teu corpo, para estar forte e ter força física, precisa ser treinado e precisa ter uma boa alimentação, a sua alma e o seu espírito, para também ser forte e perseverante,
também precisa ser treinado e ser bem alimentado. Diga, eu preciso treinar a minha força de vontade, a minha perseverança. Diga, eu preciso treinar, me alimentar, beber água e comer do pão da vida. Então, se você quer um corpo forte, você precisa treinar e se alimentar. Se você quer uma alma forte e um espírito forte, você precisa treinar e se alimentar e beber da água da vida. Porque dependendo da sua força e da sua perseverança, diz o quanto você vai correr, o quanto você vai avançar e o quanto você vai conquistar. Fala para mim aqui, só para mim. Quer dizer, só para mim é muita gente. Fala só para você mesmo, só com você. Quantas coisas você já deixou de realizar? Quantas coisas você deixou de conquistar? Quantas coisas você deixou de terminar por causa da fraca força de vontade? Quantos pararam de estudar? Quantos pararam de frequentar a igreja? Quantos pararam um trabalho? Quantos deixaram os sonhos e os projetos por causa de uma fraca força? Por causa da falta de perseverança. Você está entendendo? Porque, na minha opinião, esta é a mensagem mais importante que eu ministro, e eu gravo e deixo para as minhas filhas, os meus filhos, e eu ministro para você, porque dependendo da sua força de vontade, da sua perseverança, você vai conquistar muito, ou vai ser sempre um fracassado. Quantos querem ser um fracassado? Levanta a mão. Então você precisa ser treinado. Diga, eu preciso treinar. Então assuma metas. Se você nunca veio à igreja durante 3 meses seguidos, chegou a hora de você colocar como meta 12 mensagens, 12 reuniões na casa do Pai. Se você nunca veio à igreja 2 vezes por semana, está na hora de você colocar como meta vir à casa do Pai 2 vezes por semana. Se você precisa colocar como meta estudar, se você precisa colocar como meta trabalhar, fazer regime, você vai ter que trabalhar a sua perseverança. Qual que é o problema do regime? Porque ele começa na segunda. Terça-feira, quarta-feira está bem. Quinta-feira você já começa a falar, emagreci 100 gramas. Os amigos falam, né? Aqueles amigos tipo de Jó, os amigos da onça dizem, nossa, como você está magro. Ah, estou fazendo regime, mas faz quanto tempo? 1 mês? Não, faz 3 dias. Puxa, você merece um chocolate. Então o regime começa bem na segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sexta-noite você já está falando, eu mereço uma pizza, eu vou comemorar. Sábado e domingo reúne a família. E aí você persevera 3 horas comendo, 4 horas comendo. Tem gente que só faz uma refeição no domingo. Começa com o café da manhã e só termina na janta. Diga, eu preciso treinar e fortalecer a minha força de vontade, a minha perseverança. Voltando a Sansão, lembram de Sansão? Sansão não tinha músculos. Ele não era um homem forte, como mostram os desenhos e os filmes. Ele era um homem normal. E os inimigos queriam saber qual era o segredo. Mas ele tinha uma força sobrenatural. Mas um dia os seus músculos se cansaram. E ele quase morreu. Quando você estiver quase morrendo, desfalecendo, quando você estiver desanimado, beba da água. Um dia o corpo de Sansão sentiu as dores. Um dia o corpo de Sansão quase morreu de tanto cansaço. Mas e a força de perseverança de Sansão? Sansão perdeu no seu corpo ou perdeu na sua força, na sua perseverança? Eu contei aqui a primeira parte da história.
a questão do seu corpo. Eu falei que um dia quase Sansão morre. Ele perdeu toda a força. Ele perdeu toda a força física, a perseverança. E ele quase morreu fisicamente. Mas dificilmente nós vamos morrer por falta de força física. Diga, o meu problema não é tanto a força física. É só um pouquinho. Toda mulher precisa emagrecer 2 quilos e todo homem precisa emagrecer 20. Então começa o seu regime. Então o problema e a derrota de Sansão não foi a força física. Foi a falta de força, a falta de perseverança. Porque o Senhor falou para ele, olha, você vai crescer, e você é nazireu, e você não vai cortar o cabelo, vai ter 7 tranças sobre a sua cabeça, e você vai ser uma pessoa separada, ungida, você é luz. O nome Sansão significa luz, um pequeno sol, e você vai começar a libertar o meu povo. Mas tem uma coisa, você não pode contar para ninguém qual é o segredo. E o segredo é que ele não podia passar navalha na cabeça, ele não poderia rapar a cabeça, porque o segredo não era somente ter um cabelo grande, porque todo nazireu tinha um cabelo grande, mas ele tinha um cabelo grande e ele tinha 7 tranças, que significa os 7 espíritos. Quem sabia desse segredo? A mãe, depois o pai e depois ele. Quantas pessoas sabiam desse segredo? 3. Só a família dele. E ele cresceu com isso. Eu não posso contar o segredo para ninguém. Quanto tempo... Tem um tio meu que ele fala assim, ó, se é segredo, então não me conta. Quantos conhecem uma pessoa fofoqueira? A pastora Carla tem raiva de homem fofoqueiro. Ela fica doida da vida com homem fofoqueiro. Ela fala, ser mulher fofoqueira já é feio. Agora, homem fofoqueiro não dá para aceitar, não. E tem gente que você sabe, não adianta contar o segredo. Não adianta dizer assim, ó, não conta para ninguém. Porque essa pessoa vai contar. Quantos aqui já ouviram um segredo e contar? Não precisa contar, não. Não precisa contar. Né? É muito difícil guardar um segredo. Quantos conhecem a história de um homem e da mulher mais linda que sofreram um naufrágio, os únicos sobreviventes e foram parar em uma ilha? Quantos conhecem essa história? E lá estava um cara muito feio, o marujo do barco, que sobreviveu, e a Miss Universo. O barco afundou, todo mundo morreu, foi uma tragédia, e os dois conseguem sobreviver e ir para uma ilha. E o homem está lá sozinho com aquela mulher linda, Miss, e ele começa a dar em cima dela, quer namorar ela. E ela, não, eu sou a mulher mais linda do mundo, eu sou a Miss Universo, você é um cara muito feio, eu não vou namorar com você. Mas passou as semanas, passou os meses, a força de vontade começou a fraquejar, não tem tu, vai tu mesmo. E até que ela se entregou. Falou assim, então vamos namorar. Passou 2, 3 dias, ele entediado, com a Miss do lado, e ele fala, puxa, não estou feliz. E ela fala, mas como você não está feliz? O que você quer agora? Eu queria que o meu amigo Carlão estivesse aqui. Para quê? Porque eu queria contar para ele que eu estou ficando com a Miss Universo. Não tem segredo que as pessoas não vão contar. Por isso que tinha 3 pessoas que sabiam o segredo. Se Sansão quisesse falar sobre o segredo, ele podia falar com quem? Com a mãe e com o pai. Eram os únicos que sabiam. Sabe, isso traz um princípio muito importante. Porque tem coisas na nossa vida que nós só podemos contar para a nossa família. Que nós só devemos contar para os nossos pais, que nós só devemos abrir o nosso coração para um sacerdote, para uma sacerdotisa, para pessoas que estão preparadas e que possuem uma aliança com você, e principalmente uma aliança com Deus, e não
com o inimigo. Diga, eu não posso abrir o meu coração para qualquer pessoa. Tem que ser um irmão, tem que ser para alguém da família, tem que ser com pessoas, para pessoas preparadas, que possuem uma aliança com Deus. Mas nós sabemos que Sansão, ele começa a namorar Dalila, e Dalila significa aquela que tira as forças. Imagine um homem forte, ungido, que o seu nome significa luz, um pequeno sol, começa a namorar com uma mulher que chama Dalila, que significa roubar as forças. Sabe, é que nem aquele caso, tiozinho lá está com 89 anos e começa a namorar uma menina de 19. E aí você fala, o amor é lindo. Aí você pergunta, mas ele tem dinheiro? Não é assim? É a mesma coisa, você está sabendo, Sansão, um homem forte, que tem um chamado, que tem unção, um homem que o seu nome significa luz, um pequeno sol, que tem a missão de começar a libertar o seu povo, vai namorar com uma mulher que significa interesseira, gananciosa, que quer tirar, que suga as forças. O que vai acontecer? O que vai acontecer com a força de vontade, com a perseverança de Sansão? Vai falhar. E quando falhou, raparam a cabeça, furaram os seus olhos, deixaram ele cego e colocaram para trabalhar como um animal, como um boi ou um burro de carga. Isso é o que acontece quando perdemos a força. Sansão, ele não tinha um problema físico, de força física, mas como a maioria tem um problema de força de vontade, de perseverança. Aquela mulher ficou insistindo, conta o segredo, abre o seu coração para mim. E ele enganou uma vez, ele brincou a segunda, brincou a terceira, até que ele abriu o coração e perdeu toda a força. Tem coisas, quando estão orando pelos seus familiares, quando estão orando na campanha da luz, tem coisas que você só pode falar com a família, que você só deve falar com os líderes, que você só deve falar com os pastores, com os sacerdotes. Tem pecados que devem ser confessados. Você não pode abrir o seu coração como Sansão abriu para Dalila. Você não pode procurar a sua vizinha para abrir o seu coração. Eu sei que tem momentos que estamos fracos, que precisamos falar. Mas por que Sansão, ele parou de falar com seus pais? Nós vemos que há uma quebra de relacionamento de Sansão com seus pais. De repente Sansão não fala mais com seus pais. E tem pessoas assim, elas não falam com os pastores mais. Sabe, provavelmente Sansão, ele cresceu e ele diz, agora, com essa força toda, eu sou dono do meu nariz. Mais do que dono do meu nariz, eu sou dono da minha vida. O meu pai é muito fraquinho. O meu pai não tem força, o meu pai não vai poder me ajudar. Tem muitos de vocês que serão muito mais fortes do que eu e a pastora. Eu serei muito mais forte do que o meu pastor e a minha pastora. Mas isso não significa que eu devo quebrar uma ligação e um relacionamento. Porque quando eu faço isso, eu começo a enfraquecer. Eu começo a adoecer. Eu começo a ter relacionamentos que vão fazer eu perder a unção, a visão e trabalhar como um animal. E nenhum sonho será alcançado. Nós sabemos que o final da história de Sansão, pela graça de Deus, ele conseguiu cumprir o propósito, que era começar a libertar o povo. Nós sabemos que ele colocou por terra um templo de Dagon, e todos os chefes, todos os líderes de exército dos inimigos morreram naquele dia junto com ele. A palavra diz que ele matou mais gente no dia da sua morte, com a sua morte, do que em vida. Mas não precisava ter sido assim. Ele não precisava ter morrido. Por isso,
O que eu quero que você entenda é que se você não tiver força de vontade, se você não entender, se você não praticar, se você não treinar a sua força de vontade, a sua perseverança, você não vai conquistar nada. Você não vai conquistar uma vida abençoada, você não vai conquistar um casamento abençoado, você não vai ter filhos para a honra, sementes benditas, você não vai ter sonhos e projetos concluídos. Todos eles, seja por falta de força física, ou por força de vontade e perseverança, todos eles vão parar no meio. Mas a grande questão é que você não vai conseguir colocar força o tempo todo. Se uma pessoa passa o dia inteiro colocando a sua força de vontade, eu não vou fumar cigarro, eu não vou beber, no decorrer do dia, a sua força se esgota. Coloque a sua força de vontade realmente aonde vai fazer a diferença na sua vida. Que nem eu dei o exemplo do cigarro. Se eu passar o dia inteiro lutando, o dia inteiro exercendo a minha força de vontade, a minha perseverança, para não fumar e não beber, no final do dia eu estou esgotado, a minha força e a minha perseverança acabaram. Eu corro o risco de acabar fumando e bebendo. Mas o pior é que eu não vou ter nem um pouco de força de vontade e perseverança para vir à casa do Senhor. Quantos estão entendendo? O que adianta eu colocar a minha força de vontade se eu vou comer um chocolate? Coloque a sua força de vontade aonde realmente é importante, aonde realmente vai mudar a sua vida. Quem pode mudar a sua vida? Então coloque primeiro a sua força de vontade em Jesus. Coloque a sua força de vontade, a sua perseverança em Jesus, nas coisas de Deus, na casa do Pai, na palavra de Deus. É aí que você tem que colocar a sua maior perseverança. Nós vemos que os maiores conquistadores da Bíblia, registrados na palavra de Deus, diz que eles deveriam meditar na palavra, eles deveriam se esforçar e perseverar em ler e meditar de dia e de noite a palavra. Porque para vencer um cigarro, para vencer uma bebida, para vencer o mau humor, para vencer o cansaço físico, para vencer a tristeza, eu não posso gastar a minha energia, que é um recurso importante, mas restrito e diário, para exercer a minha força de vontade de uma coisa tão pequena. Hoje é comum os jovens ficarem o dia inteiro lá com o celular jogando. E ele fala, não, eu vou passar dessa fase agora. Não, eu não aceito. E vai, morre. E ele persevera. Passa o dia inteiro perseverando no vídeo. Eu estou falando dos meninos, moleque de 40, 50 anos, né? Coloque a sua força de vontade onde vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida? Buscar o Senhor. O que vai mudar a sua vida? Estudar. O que vai mudar a sua vida? Namorar e casar direito. Ainda que ele tenha 89 anos. Coloque a sua força naquilo que vai fazer a diferença. E eu quero ler um versículo para nós encerrarmos. Em Jó, que é conhecido, é a história mais antiga que tem, o livro de Jó. Todos conhecem Jó e falam a paciência de Jó. Jó soube colocar a sua força no lugar certo. Eu não vou negar o Senhor. Eu não vou maldizê-lo. Eu não vou murmurar. Jó colocou toda a sua força, ainda que era pouca, porque ele perdeu tudo. Ele perdeu todos os filhos. Ele perdeu todas as suas riquezas. Ele perdeu tudo. Só sobrou a sua mulher. Um empregado. E muitas doenças e muitas dores. Ele não tinha mais força física, mas ele concentrou tudo. Ele concentrou tudo que ele tinha, ou o que restou dele, da sua força, em perseverar em dizer, eu não vou negar o Senhor. Eu não vou murmurar. Eu não vou dar essa alegria a Satanás. Jó, a paciência de Jó. Ele perdeu tudo, mas ele não perdeu a força.
ele não perdeu a perseverança. Nós vemos uma história longa. A sua mulher diz: amaldiçoa o seu Deus e morre. E não tinha mais herança para ela ficar, tudo tinha se perdido. Seus amigos vêm de longe e questionam, e o acusam, e dizem: você cometeu um pecado. Mas Jó, a paciência de Jó, como é conhecida no ditado popular, mas ao invés de paciência de Jó, eu gosto de chamar a força de Jó, a perseverança de Jó. Ele não desistiu, ele concentrou toda a sua força em não reclamar, em não murmurar e adorar ao Senhor. E no livro de Jó, capítulo 22, 28, diz assim: determinarás tu algum negócio e ser-te-á firme, forte, perseverante, e a luz brilhará em teus caminhos. Diga: eu vou determinar um negócio e vou ser firme, e a luz vai brilhar em meu caminho.